Eu vou chamar agora a Luciana Dias, que é professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, foi diretora da Comissão de Valores Mobiliários, portanto, tem uma compreensão do que está sendo colocado em risco aqui. Luciana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, minha cara, tão cedo você está aqui com a gente para debater esse que é o foco dos investidores no Brasil. Queria te ouvir um pouco, há uma cobrança muito forte sobre a CVM, para que ela seja muito dura e muito severa para cima da Americanas e dos atores envolvidos nisso. Qual é o alcance da CVM em descobrir o que realmente aconteceu e punir os culpados ou responsáveis? Tá. Bom, a CVM pode agir tanto investigando a companhia, né? Porque a gente tem que lembrar que o responsável principal pela elaboração das demonstrações financeiras é sempre a gestão da companhia. Então, a primeira coisa que a CVM vai fazer é investigar quem era o responsável, né, quais eram as pessoas responsáveis por elaborar as demonstrações financeiras, e nesse sentido ela já abriu três processos de investigação, não são processos sancionadores ainda, nos quais ela vai analisar se as políticas contábeis da companhia estavam corretas, se os controles estavam corretos, onde na cadeia de governança houve a falha que causou as inconsistências contábeis que a gente está discutindo aqui. A gente ainda não sabe que tipo de inconsistência se é uma questão de política contábil não conservadora, se é uma questão de falta de controles internos da companhia ou se é uma questão de fraude contábil mesmo. Então, a CVM precisa descobrir isso, e o responsável principal por isso é sempre a gestão da companhia. Em geral, o CFO e controller, né, na medida em que eles sejam diretores estatutários, a CVM tem competência sobre eles, e em que medida o Conselho poderia ter notado essa inconsistência, essa política errada, essa falta de controle, ou mesmo identificado sinais de falha e, portanto, seria responsável. A partir da averiguação de qual é o problema, e da determinação de qual é o problema, a CVM pode passar para os auditores, né? Então, depois que ela identificar exatamente qual é o problema, ela vai ver se o auditor poderia ou não ter colaborado para que esse problema não existisse. Então, ela pode fazer isso tanto para os gestores quanto para os auditores. Obrigada, Luciana. Luciana, eu quero explorar você um pouco nesse sentido aí da divisão das responsabilidades. Pela surpresa, Americanas, liderada ali por um grupo de executivos que são conhecidos mundialmente pelos negócios que fizeram, pelos grandes negócios que têm, uma crise de confiança sobre a qualidade da gestão das companhias num mercado de capitais que é recente no Brasil, seu desenvolvimento, e uma relação também com investidores aumentando, também muito recente. Como é que você enxerga o abalo que o caso da Americanas pode provocar na confiança dos investidores nessa relação com possíveis companhias e possível investimento? Assim, numa perspectiva um pouco mais histórica de professora, é óbvio que nunca um escândalo desse é bom, não é? É horrível, e a gente tem que punir efetivamente se os culpados, se houve uma fraude ou se houve uma falha que podia ser evitada. Agora, o mercado de capitais brasileiro e o internacional, ele já viveu diversas crises como essa, né? Não é a primeira vez, e algumas delas são bem recentes, todo mundo vai lembrar, e o mercado tem sido resiliente a essas crises. Então, o que os reguladores tentam fazer nesse momento é aprender com a crise. Olha, o que eu podia ter feito de diferente para que isso não acontecesse. E o mercado tem se aperfeiçoado diante das crises, né? Tem elaborado normas mais robustas,
por causa das crises, ou como é o caso dessa, que não necessariamente a gente vai ter uma resposta regulatória, porque não é falta de regulação, mas a gente pode ter um rigor maior dos auditores, dos analistas, quando olhando para o balanço dessas empresas. Então, eu acredito que é um evento ruim, mas ele, na história, né, num contexto histórico, ele vai ser pontual. O mercado de capitais não vai acabar, vai se aperfeiçoar por meio dele. Eu espero que seja assim como aconteceu em N outros casos tão graves quanto esse. Luciana, falando do ponto de vista dos investidores, aqueles que, como eu citei há pouco, ontem nós demos aqui na CNN Brasil, um dos fundos mais conservadores do Nubank, sofrendo queda ali por causa dos papéis da exposição a americanas. Já houve muito avanço no aprendizado, na educação financeira, para entender que renda fixa também tem risco. Mas queria te ouvir sobre isso. Assim, há alguma medida, alguma coisa que os investidores podem contar, ou com a atuação da CVM ou de outro regulador, para se proteger disso? Não, tem que esperar passar mesmo a onda da crise. Eu acho que é esperar passar, não tem muito o que fazer. Acho que essa comunicação tem sido... As instituições tentam fazer essa comunicação na hora da venda, então é importante que na hora que você vende o produto financeiro, o investidor tenha completa ciência daquilo que ele está comprando. E quando você compra um fundo de renda fixa que promete superar o CDI, provavelmente é porque ele tem papéis lá dentro que pagam mais que o CDI, só pode ser por isso. E isso significa que deve ter algum risco, né? Se não for risco, o risco das empresas que emitem aqueles papéis. E foi isso que aconteceu. Esses fundos, eles não compraram ações ou não compraram papéis que eles não estavam autorizados a comprar. A regulação dos fundos de investimento, ela permite que mesmo fundos com baixo risco comprem uma porcentagem, ainda que pequena, de papéis que, embora sejam de renda fixa, estão expostos ao mercado corporativo, ao mercado privado. E nesse sentido, ou mesmo outros títulos do governo que variam com o mercado, né, a depender da variação dos juros de mercado. E isso pode causar oscilações. Essas oscilações são, em geral, bem menores do que as oscilações da renda variável, mas elas existem e o investidor vai ter que aprender com isso. Luciana Dias, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, também foi diretora da CVM, super esclarecedora a conversa com você, Luciana. Muito obrigada pelo esforço aí de ter acordado cedo para estar com a gente.